Olá, feliz sábado! Sejam todos bem-vindos. Que bom que chegou o dia de sábado, um dia que nós passamos mais tempo ao lado do nosso Criador, onde nós podemos orar, fazer nossas súplicas, pedir perdão pelos nossos pecados e também contar para Deus tudo que nós passamos, tudo que nós temos vontade de ter, tudo que nós pensamos ou gostaríamos de conquistar. O sábado é um dia que Deus deu de presente para mim e para você. É um dia especial. É como se fosse o seu aniversário. Aquele dia que você se torna tão especial para todo mundo. Não é bom quando você faz aniversário? Quando você faz, ou a gente faz aniversário, muitas pessoas te parabenizam, né? Tem as pessoas que escrevem uns textos tão bonitos, parabenizando a gente, dizendo quem somos, né? Uns com tanta sinceridade, outros nem tanto, mas é uma coisa gostosa de sentir quando a gente faz aniversário. As pessoas, as famílias da gente, parabenizando a cada um de nós. Assim é o sábado, quando nós passamos, quando nós guardamos esse dia, quando nós descansamos nesse dia, nós estamos comemorando o dia da criação e passando tempo ao lado daquele que fez tudo. Aquele que fez o céu, a terra, o mar, as águas e tudo que nele há. Por isso que o sábado é um presente que Deus deu para mim e para você. Então, feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Pai eterno e Pai querido, Senhor, hoje estamos aqui diante da Tua face, meu Pai, para estudar a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor, o Seu Santo Espírito possa nos convencer, meu Pai, do pecado e nos imprimir, Senhor, no nosso coração a Sua bondade. E nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor, como dono dela, Senhor, possa caminhar, Senhor, nós até o Pai. Nós esperamos, Senhor, a Sua bendita e vinda gloriosa, meu Pai, para que um dia nós possamos, Senhor, morar contigo eternamente. Esse é o nosso desejo. E também isso nós pedimos e rogamos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos. Você já leu todo esse livro? Do capítulo 1 até o capítulo 28? Deixa eu ver se é 28 capítulo. Você já leu todo esse livro? Esse livro, ele é maravilhoso. Livro do Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui. É um livro que fala sobre a vida de todos eles. Fala do apóstolo Paulo. 28 capítulos. É um livro, olha, interessantíssimo. Um livro poderoso. Nós aprendemos muito. Nós vemos que Atos capítulo 1, ali fala da ascensão de Jesus Cristo ao céu, dizendo assim: homens Galileu. Está registrado aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. Esse homem, esse mesmo Jesus que você está vendo subindo, é o mesmo que um dia vocês vai vir, ele vindo, né? Atos capítulo 2, tem um derramamento do Espírito Santo que Jesus prometeu. E ali houve o dom de língua. E Atos capítulo 3, há uma passagem. Atos capítulo 2, né, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E aqui mesmo em Atos capítulo 2, se você parar para estudar Atos, você vai deparar assim, de Atos capítulo 2, no versículo 14, você vai ver aqui o discurso de Pedro.
É um discurso poderosíssimo. É um discurso poderoso. E ele vai dar um discurso. Eu queria compartilhar com você um desse discurso de Pedro. Eu não vou ler todo o discurso, tá? Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 16. Vou ler aqui a partir do versículo 16. É o discurso de Pedro. Bom, eu vou ler aqui do 14 o discurso completo de Pedro. É um discurso poderosíssimo. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui esse discurso. Pedro diz assim, depois que veio o derramamento do Espírito Santo, que o povo começou a falar em língua, as pessoas disseram que aqueles homens estavam bêbados. E aí Pedro então levanta e faz um poderoso discurso, onde 3.000 pessoas são batizados. Olha que discurso. Olha, Pedro não tinha estudo, não era um homem eloquente, mas depois do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou de uma forma tão poderosa que Pedro começa então a falar ali poderosamente, usado pelo Espírito Santo. Olha o discurso de Pedro. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como os vindes pensando sendo. Esta é a terceira hora do dia, ou seja, cerca de 9 horas da manhã, né? Não é cerca de 6 horas da manhã, na verdade, né? Estou pensando aqui. A hora sexta é 6 horas da manhã. Sendo a terceira hora, 6 horas da manhã. Mas ocorreu que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá no último dia, diz o Senhor, que derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocará o nome do Senhor será salvo. Varão israelita, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por diante de vós, como milagre, prodígio, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os aguilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dela diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque é a minha direita e para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Veja que interessante esse discurso do Pedro, poderosíssimo, dizendo que a morte não teve domínio sobre nosso Senhor, ele triunfou. E aí Pedro usa ali Joel 2, 26 a 28, né? Onde Joel, na verdade Joel 2, 28, onde Joel fala ali que nos últimos dias Deus derramaria sobre todas as carnes seu espírito. E aí Pedro começa a fazer uma exposição do Antigo Testamento, né? E aí também Pedro começa
dizer o que Davi disse, que ele via sempre o Senhor. Ele disse que depois que o Senhor foi crucificado, Deus ressuscitou, porém rompendo os aguilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele permitido por ela, porque a respeito dela, diz Davi, a morte nunca teve domínio sobre o nosso Senhor. Jesus triunfou. E Pedro começa dizendo aqui, citando Davi, que Davi disse que ele sempre teve esperança, né? Aqui no versículo 26, né? 25 ali, está no Salmo 16, 18, né? Onde Davi faz essa citação. E aí Pedro continua no versículo 27, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Aqui dizendo que Jesus foi morto, mas o seu corpo não sofreu decomposição, né? Ele ficou ali aos 3 dias morto, depois ressuscitou, triunfando assim sobre a morte. E aí Pedro continua, faz-me conhecer o caminho da vida e enche-me da tua alegria na presença. Aqui citando ainda Davi. E aí Pedro continua no seu discurso cheio do Espírito Santo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Veja aqui. E a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha o teu inimigo por estrado dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, versículo 37, onde surgiu os 3.000 batizados. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-os cada um e vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vós e vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os, dizendo, salvai a vós dessa geração perversa. Então os que lhe aceitavam com a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja que discurso, eu li o discurso completo de Pedro. Eu li aqui 41 versículos. Hoje, se você fazer esse estudo, você vai sentir assim, honrado e feliz, porque hoje você assistiu um estudo o qual você leu, não leu 41 versículos, né? Nós não leu 41, nós leu do 14 ao 41. Nós leu aqui cerca de 27, né? 27 versículos. Olha, 27 versículos você leu, acompanhou a leitura aqui na sua Bíblia e você vai sentir assim, feliz porque você conseguiu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Por isso, veja, Pedro fez um discurso fazendo uma exposição de quem era Jesus. E aí Pedro, a partir do versículo 37, ele diz, arrependei-vos, né? Repungiu-lhe os coração e perguntou a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Esse compungiu quer dizer arrepender. As pessoas sentiam remorso de tudo aquilo que vinham praticando.
Então o que faremos? Pedro diz: arrepende-vos dos seus pecados e sejam batizados, né, para a remissão dos vossos pecados. Veja a importância do batismo na vida de uma pessoa, de um cristão, ele se entregar publicamente para ser batizado. A confiança. Muitas pessoas não creram quando ouviram aqueles homens falando em outros idiomas, né, na língua materna das outras pessoas que estavam ali. Pedro falava no idioma de uma pessoa, João falava no idioma de outra, e assim foram cerca de 120 pessoas falando em línguas, em outros idiomas, que não tem nada a ver com línguas estranhas, essa língua falada dentro das igrejas de hoje, tá? E assim mesmo, muitas pessoas disseram assim: essas pessoas estão bêbadas, estão embriagadas. Pedro disse: não estão não. Isso daqui está cumprindo a promessa que já foi falada lá pelos nossos profetas, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria sobre nós o Espírito Santo. E todos nós, sobre todas as carnes, não sobre todos nós apóstolos, mas sobre todas as carnes, sobre os servos, as servas, e nós falaremos, os velhos sonharão, profetizarão, eles não estão bêbados. E aí Pedro começa a fazer uma exposição da vida de Cristo. E aí falando sobre o que o patriarca Davi também disse sobre Jesus. E aí Pedro disse: arrepende-se você dos seus pecados, dos seus maus caminhos, entrega-se ao Senhor. O discurso de Pedro foi tão poderoso que 3.000 pessoas naquele dia se converteram. Quando eu estudo esse relato, eu fico imaginando os dias de hoje. A internet, as redes sociais estão cheios de pregadores, gente comprometido com a palavra de Deus, de levar o evangelho às pessoas. Quantas pessoas têm sido batizadas todos os sábados, todos os domingos, todas as semanas? Quantas pessoas têm entregado a vida a Cristo? Quantas pessoas têm ouvido as pregações e têm entregado a Jesus Cristo a sua vida? Quantas pessoas têm de fato reconhecido que ela é pecadora, que ela precisa de um Salvador para a sua vida? Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, falando sobre todas as evidências que aconteceu, todos os milagres registrados, né, na Bíblia que Jesus fez, falando o amor de Deus para as pessoas, mas as pessoas não convertem, as pessoas não se arrependem, as pessoas continuam emburrecidas, né? As pessoas não conseguem se entregar para Deus, as pessoas amam as coisas do mundo, as pessoas não conseguem ouvir mais a voz do Espírito Santo porque endureceram o coração. Eu vou ler aqui outro relato muito interessante. Veja, e é tão interessante quando é tão importante, tão grandioso quando você estuda esses livros, que você vê assim, aí as pessoas vão se convertendo conforme as pregações, as pessoas vão crendo em Jesus. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 4, diz aqui que depois, nos seguintes sermões que Pedro pregava, depois ali, depois também aqui vai falar da cura de um coxo, depois que as pessoas vê esses sinais de Pedro e João fazendo, as pessoas também se converteram. Aqui já são quase 5.000 pessoas convertidas. Olha para você ver o crescimento que as pessoas começam a entender que Jesus Cristo é o Salvador. E aí continua falando como que as pessoas agiam no capítulo 5 de Atos, quando Pedro foi levado ao Sinédrio, né? Eles viram a intrepidez de Pedro, dizendo assim: esses dois homens são iletrados, mas esses homens esteve com Jesus, aqui registrado no versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia estado com Jesus. Eles eram iletrados e incultos.
homens de pouca sabedoria, mas o Espírito Santo capacitou para falar fortemente, com poder. E aqueles homens, então, ali reconheceram que, de fato, Pedro e João esteve, de fato, com o nosso Criador, com Jesus Cristo. E aqui continua, depois conta a história da comunidade, que todo mundo não sentia falta de nada, todos que tinham posse, todos que tinham fazendas, vendiam e traziam o dinheiro ao pé dos apóstolos. Até conta a história de Ananias e Zafira, né, que venderam uma posse e reteram parte. E também conta aqui um homem chamado Gamaliel, aquele que Paulo estudou aos pés dele, um homem eloquente, um homem inteligente, né? Aqui chamado Gamaliel, onde Paulo estudou aos pés dele, aí que ele é chamado mestre da lei, acatado por todo o povo. Ele era respeitado. Aí quando as pessoas que prenderam Pedro e João, Gamaliel se levantou e disse: ei, deixa esses homens, escute o que eu vou dizer. Certa vez levantou um homem chamado Teuda, 400 pessoas seguiram. Ele dizia ser alguma coisa, mas esse morreu e foi disperso os seus discípulos ou as pessoas que o seguiam. Depois também levantou Judas. O Judas, o Galileu, também dizia ser alguma coisa. Esse homem também, depois que ele foi morto, dispersou tudo aquele que acompanhava. E aí Gamaliel dá um conselho. Olha o conselho de Gamaliel no capítulo 5, 39. Mas, diz assim, 38. Agora vos digo, dai a mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem do homem, perecerá. 39. Mas se é de Deus, não poderia destruí-lo, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus, e concordar com ele. Gamaliel dá um conselho aí. Levantou Teuda e Judas, o Galileu, dizendo ser alguma coisa, dizendo ser Cristo, dizendo ser qualquer coisa aí, dizendo ser um Deus. Mas eles morreram. E aí viram que não deram nada, os discípulos dispersaram os seguidores dele. Mas esses homens aí, dá a mão a eles. Porque se for obra de homens, vai perecer como Teudas e Judas Galileu. Mas se for de Deus, nunca perecerá. Porque não veja vocês contrariando esses homens, que vocês vão achar lutando contra Deus. Olha o conselho de Gamaliel. E quantas vezes as pessoas têm lutado contra Deus? Dizendo que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que isso aqui é conversa fiada. Quantas pessoas? Então aqui eu gosto muito, eu não vou ler agora aqui, que nós vamos ter tempo para ler todo esse capítulo, mas eu vou deixar então para ler ele no próximo estudo que eu vou falar aqui de Estevão, o discurso de Estevão. Mas isso nós vamos deixar para amanhã no próximo vídeo, tá? O que eu quero destacar nesse estudo é que nós devemos ouvir mais a voz de Deus, tirar mais tempo para estudar a Bíblia, tirar um tempo para falar com Deus. Pedro, o discurso de Pedro vai fazer com que muitas pessoas estejam no céu. Muitas pessoas estejam no céu. Porque muitas pessoas creram na palavra. Muitas pessoas creram naquilo que Pedro estava dizendo. Como eu já disse, Pedro não tinha estudo. Pedro era um homem iletrado e inculto. Ou seja, homem de pouca sabedoria, mas foi capacitado pelo Espírito Santo. Quando nós
estudamos, quando nós falamos da palavra de Deus para outra pessoa, nós estamos plantando uma sementinha no coração dela, na mente dela. Assim como alguém um dia fez comigo. Eu não sei quantas pessoas assistam esses vídeos até o final. Eu não sei quantas. Mas eu tenho certeza que cada vez que você assiste um estudo, que você tire tempo para Deus, Deus se agrada muito de você. Não que você se torne a pessoa melhor para os olhos de outras pessoas, dizendo que você é melhor que ela. Não é nada disso. Estudar, ler a Bíblia e passar tempo com Deus é um dever de todo ser humano. Todo ser humano deveria tirar tempo. Hoje, por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Você sabe o que está acontecendo aí. Guerras e mais guerras. Veja como é que está aí o cenário mundial. Jesus está prestes a voltar. Pedro disse: arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Arrepende-se. O batismo, ele é importante. Se você ainda não é batizado, se você recebeu aquele batismo de infância, quando bebezinho, eu quero lhe afirmar, quero lhe assegurar que esse batismo, perante a Bíblia Sagrada, esse batismo não tem validade. Nós devemos, agora que nós temos entendimento, ser batizado, professar a nossa fé e dizer assim: eu quero ser batizado. Quando você vai numa igreja e diz que quer ser batizado, você tem um estudo bíblico, é feito um estudo bíblico com você, para você entender sobre a salvação, o plano da salvação, o que Jesus fez, né, por que é tão importante ser batizado. Aí você vai se entregar publicamente, né, dando ali as evidências para as pessoas que você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então você vai ter uma vida plena, uma caminhada diariamente com o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo sempre trabalhando aí na nossa mente, no nosso coração, para que nós, convencendo, né, dos nossos pecados. É importante tomar a decisão. Pedro fez um discurso, muitas pessoas creram e foram batizadas. E o que está faltando hoje para que você possa tomar essa decisão? Tome a decisão. Essa decisão é a mais importante. Essa decisão é a qual vai levar você um dia morar eternamente nas mansões celestiais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um feliz sábado. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse maravilhoso estudo, Senhor, onde nós aprendemos, Senhor, mais uma vez, o quanto é importante, Senhor, nós crermos e entregarmos a nossa vida a Ti, Senhor, porque o tempo está próximo, meu Pai. Quantas coisas acontecendo, Senhor, e as pessoas ainda não conseguem ver, Senhor. Falta as pessoas enxergarem, as pessoas tomarem decisões, meu Pai, porque a Sua volta está preste a vir, Senhor. O Senhor já está pronto, meu Pai. O Senhor já está levantado, pronto a voltar nesse mundo para dar a cada um de nós o nosso galardão, Senhor. Que o Senhor nesse dia imprime na mente e no coração dessas pessoas, meu Pai. Assim como aquele discurso de Pedro foi tão poderoso que as pessoas ouviram e creram e entregaram a vida a Ti e foram batizados, meu Pai. Que esse estudo também seja de grande aproveito para a vida dessa pessoa, meu Pai, onde ela possa entender que o Senhor é maravilhoso para todos e sempre. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um feliz sábado e eu te espero amanhã para que nós possamos fazer um novo estudo. E amanhã eu quero, se Deus permitir, falar aqui do discurso de Estevão. Um do discurso expositório, um discurso mais bonito registrado aqui na Palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero amanhã, se Deus assim nos permitir,
Até lá!